E aí, gente, mais um episódio do Podcast Contraídos. Hoje a gente tem uma presença muito ilustre, que é a nossa sexóloga Sandra Aragão. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo ilustre. Sandra, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sua profissão. Para quebrar esse pouco desse tabu, que as pessoas pensam que é só sexo, que não tem nada mais do que isso. Fala um pouquinho pra gente. Bom, o sexólogo ele é um profissional que trabalha com comportamento sexual, então é a sexualidade, todas as suas interfaces. Então não é só o sexo é uma das vertentes que o sexólogo pode trabalhar. E é claro, existe aí uma distorção da interpretação que fala, o sexólogo só fala de sexo, ou o sexólogo muitas vezes confunde que eu sou uma garota de programa. Então existem essas distorções, mas isso vem de encontro com a distorção da crença que a gente tem em relação ao sexo em si, né? Então é comum isso, esperado, não era para ser normal, mas é esperado, diante do nosso quadro de educação sexual, principalmente aqui eu vou falar a nível de Brasil, né? Que tem essa crença muito pesada. O sexo é uma coisa muito pesada, né? Mas não tem problema nenhum, porque a demanda maior que as pessoas acabam buscando é em relação à sua dificuldade com o sexo e como isso reverbera na vida dele. E por que você acha que para as mulheres falar de sexo tem muito mais tabu do que o homem? Porque se uma mulher fala de sexo, ela é piranha. Se um homem fala de sexo, ele é pegador, garanhão. Por que você acha que isso acontece? Com certeza é em função da educação sexista que nós reproduzimos. E aí a própria mulher faz isso, viu? Porque quando você tem um homem e uma mulher, uma menina e um menino, então você cria os dois de forma diferente. Você fala, olha, a menina não pode, senta com as perninhas fechadas, não põe a mão aí, não se toca, na hora de lavar, cuidado, é como se tivesse ali uma figura que não podia ser tocada. E o homem é o contrário. Quando o bebê nasce no sexo masculino, o pai já abre as fraldas, deixa eu ver se o saco é roxo. Tem, não sei se você conhece, é muito nova, mas tem aquela expressão cheirar o pó, que era ver o saco do menino. E aí, quando ele vai crescendo, ele tem a liberdade de experimentar. Se ele fica com várias meninas, é super normal. A menina tem que se guardar para o grande amor, apesar de não estar sendo assim mais, a gente vem de um processo histórico muito forte quanto a isso. Então a menina era protegida. Com 15 anos tinha o baile de debutante que veio da Idade Média para apresentá-la para a sociedade, porque ela estava pronta para a corte, né, para namorar, para ser pedida em casamento. Então era uma donzela, ela é uma figura preservada, guardada. E é claro que hoje, com toda a mudança que nós já tivemos, a mulher falar, porque hoje ela sabe que ela pode, ela tem condições e estuda e sai de casa, ela não está só no lar, aí mesmo assim o nosso processo histórico é muito pesado. Então ela tem que ter coragem para ousar, ela tem que falar e pagar o preço disso, de ser julgada. Então muitas preferem não falar. Então às vezes a mulher fala um palavrão e ela é julgada. Eu passei por uma situação muito semelhante. Eu falo muito porque para mim é muito natural, porque quando você fala muito sobre o assunto, você naturaliza. Mas deveria ser. Né? Deveria ser assim. Mas eu acredito muito na evolução, no processo. A gente já caminhou muito, vai continuar caminhando, mas é um processo mais longo, né? Principalmente nós temos ainda muita força dessa crença no Brasil. Em muitos países europeus a coisa é mais livre, né? Sim, eu vejo até em programas de TV, assim, e tal, que lá fora é muito mais tranquilo do que aqui. Sim, mas nós somos um país ainda jovem em relação à Europa, né? Você ia contar uma história que você passou? Sim, você fala em relação ao palavrão, né? Eu sempre sou muito espontânea. E eu estava numa mesa de bar e acho que eu falei alguma coisa que ofendeu. As pessoas falam, nossa, mas uma sexóloga falar isso? E aí eu falei, poxa, mas sexóloga fala, né? Sexóloga é gente. É humano né? também. Pasme.
Mas uma pergunta que eu queria fazer para você é em relação até esse assunto. Porque muitas das vezes a mãe já tinha problemas sobre o sexo e ela acaba passando para as filhas o mesmo problema. O tabu que ela teve, que foi herdada dos avós, né? Porque, e ainda mais a idade que vai chegando, a mulher se retrai mais ainda, né? Porque ela não consegue, muitas das vezes, de gostar do próprio corpo, né? Fica com vergonha de ficar nua na frente do marido, essas coisas todas. E isso também afeta a criação que ela passa para as meninas. O que você me fala disso? Sim, a gente acaba reproduzindo o modelo que a gente conhece. Então, isso é natural. Você não sabe fazer diferente. Então, quando você pega uma demanda de uma criança, por exemplo, você tem que trabalhar os pais. Com a adolescência, trabalha os pais. Por quê? A pessoa está presa num sistema que ela não sabe fazer diferente, ela não aprendeu. A educação sexual ainda é muito precária no nosso país ainda, porque existe preconceito. Eu vou falar de educação sexual, eu vou estimular meu filho a começar mais cedo. Então, criou-se a crença assim, eu não falo e então ele não faz. E os pais fingem que não está acontecendo por vergonha. Então, a única forma de fazer essa mudança é começando a falar, é começando a naturalizar os aspectos sexuais. Mas você tem clientes, por exemplo, vou usar o exemplo da minha esposa, que tem hoje 60 anos, e ela tem algumas dificuldades de se colocar como esposa em alguma hora, como mulher, que eu acho que é mais importante que como esposa, né? Ela tem certa dificuldade até de conversar isso com as minhas filhas. E muitas das vezes eu que falava, né? Entendeu? E eu vejo nas minhas irmãs, eu tenho 5 irmãs, também o mesmo estilo de não gostar do corpo, porque o corpo envelheceu, porque isso, porque aquilo. E ter esse tabu de repente, não tirar a roupa na frente do marido. Eu falo assim, cara, nós estamos aqui há 40 anos juntos, o que eu já não vi em você, né? Entendeu? A questão, são duas questões aí, né? Primeiro, a dificuldade que a mulher tem em falar para os filhos, às vezes o pai também, de que ela tem uma vida sexual. Porque a gente pensa, né, que os pais não transam. Pai não transa. Eu, inclusive, não eu é tô verdade? trauma, né, mãe? Não me fala. É um trauma. Então, às vezes eu começo palestra assim com adolescente e falo assim, gente, olha para o lado. Você tá vendo só uma pergunta aí? minha, assim. Tipo, alguém transou para você nascer, né? Pode falar. Desculpa te interromper, mas assim, a questão também, você estava comentando dos pais se resguardarem mais também por conta dos filhos. Já aconteceu algum paciente ou uma mulher também, uma mãe já de família, de ter essa dificuldade não só de abrir, de conversar isso com os filhos, tipo, tem interesse em falar isso para os filhos, mas na questão de disfarçar às vezes, assim, tipo, por exemplo, tem que fazer em códigos com o marido de querer fazer o ato sexual ali em casa, só que tem medo, vergonha de, porventura, os filhos descobrirem ou o filho descobrir, assim. Sim, isso aí é um grande problema para o casal. Por quê? Ao negar a sexualidade do casal para os filhos, e os filhos estão na casa, você acaba dificultando o acesso ao sexo. Então, não pode fazer barulho, o filho não pode nem imaginar que eu estou aqui com ela, com ele. Às vezes, para o homem, isso é mais tranquilo. A mulher, ela tem essa visão ainda de ser santa. Então, se eu sou santa, eu não transo. Porque nós associamos o sexo ao pecado de uma forma errônea, porque o ato sexual, ele é uma necessidade fisiológica. Da mesma forma que você come, que você faz as suas necessidades fisiológicas, você tem a necessidade de ter relação sexual, de ter prazer. Nós somos uns seres que nascemos para ter prazer. Então, a gente criou essa crença aí gigante que pais não transam, e aí o filho não pode ouvir, e isso afeta o relacionamento. Eu tenho clientes que só transam quando uma vez por mês, quando eles vão para um motel. Por um filho nem imaginar que eles têm relação sexual, filho adolescente. É que eles têm a liberdade de fazer na própria casa deles, exatamente, né? Filho adulto, não é um filho, né? Se o filho está ouvindo,
ele que tem que se retirar, dá licença para o papai e a mamãe ficar à vontade, mas Tá em não casa é ali assim de que a boa. gente cria. Mas tudo passa pela educação sexual, porque se nós negamos isso para a criança, como que eu vou depois falar com naturalidade? Então eu disfarço, olha, não me beija, não faz isso, e o filho sabe que faz, mas nega que sabe. Talvez a abordagem possa ser diferente, né? Talvez uma menininha ali de uns 5, 6 anos, você chega, mamãe, como é que faz, como é que é isso? Aí a pessoa vai lá, então, é isso aqui, desse jeitinho, e tal. Com um jeito de criança, não Sim. como você fala com um adulto. Sim. É assim que você vai... A educação Teve sexual, Teve ela uma passa vez que eu pelas já passei por idades. um caso assim, não sei se era uma colega da minha mãe, uma amiga, não lembro, que ela tava grávida, aí eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, mais ou menos, por aí. Aí eu perguntei pra ela, ô tia, como é que você ficou grávida e tal? Tipo, mãe inocente, pergunta de criança assim, como é que o bebê nasce? Como é que tem um bebê na sua barriga e tal? Ela falou assim, então, eu engoli um grãozinho e ele tá crescendo na minha barriga. Aí, tipo assim, ela explicou meio de uma maneira lúdica, assim, depois e tal. Minha mãe também falou e tal, tranquilamente comigo. Aí eu fiquei pensando, falei assim, caraca, tipo... você engoliu um grão de Você feijão. ficou morrendo de medo, né? Não, tipo... Foi estranho, porque será que vai brotar uma coisinha ali e tal? Desce no lugar errado e nasce. Mas você percebe que assim, a linguagem era uma oportunidade, porque igual você colocou uma criança de 6 anos, é uma oportunidade. Você tem que esperar na linguagem que a criança entenda, mas partindo dela. Quando a criança não demonstra interesse, não faz pergunta, aí você apresenta as questões. Porque tem criança que não se ligou ainda, ou está mas você espera o processo dela. A criança às vezes cresceu um Mas pouquinho, você né? fala a verdade. Isso realmente... O papai e a mamãe namorou. Antigamente tinha a questão da gaivota, né? Isso, a Lá atrás. cegonha. A cegonha é isso. Confundi Ele já mudou, cegonha. né? A cegonha. Corintiano tem uma coisa chamada gaivota. Não, pô, Gaviões da Fiel, não tem gaivota Mas da aí Fiel. tem uma outra coisa na sua fala anterior que eu gostaria de mencionar em relação à mulher, ao envelhecer, ter a vergonha do corpo, porque é um outro problema que compromete a relação sexual. Com certeza. Porque Falei com certeza tão sério, né? Foi tão... Porque, olha só, a gente não está preparada socialmente para as pessoas envelhecerem. Inclusive, o mês de junho é um mês que faz a defesa contra a violência ao idoso. Os idosos não são respeitados e são assexualizados pela sociedade. Então, envelheceu, não pode mais transar. Né? Às vezes, a minha filha fala assim, mas mãe, você já está velha para isso. Mas como assim, estou velha, né? Estou novona. Então, é uma cultura também. E a gente ter a vergonha do corpo, quando está acima do peso, quando está envelhecendo, é um processo que tem que ser desmistificado também, porque você gosta da sua mulher com o corpo que ela tem, porque você também envelheceu junto com ela. E você começa a admirar, quando você vai envelhecendo, a admirar as pessoas mais ou menos da sua idade, porque você começa a ver a beleza que uma menina não vai ver numa pessoa mais velha às vezes, né? Com exceções, claro. Então você começa a admirar a beleza da pessoa mais velha, mas isso tem que ser conversado. E o homem tem um papel muito importante, né? De elogiar, de falar, nossa, hoje você está linda, você está gostosa, brincar, meu cheiro, vamos fazer uma coisa diferente, né? Porque se deixar só pela vontade dela, às vezes não vai acontecer. Vamos continuar nessa linha só um pouquinho, para me ajudar, né? Tem que dar umas dicas pro Fazer uma uma dica consulta pro aqui? Sidney, né? Mas assim, não, eu falo porque é o seguinte, tudo isso que você falou é uma coisa que a gente vê, eu vejo no dia a dia. Né? A dificuldade, muitas das vezes, do relacionamento de duas pessoas idosas que trabalham o dia inteiro, chegam em casa cansado. Normalmente, um homem ele procura mais. Ele tem mais tesão. vontade. Ou não, né, Sidney? Você prefere o videogame, né? Entendeu? Aí você fica, muitas das vezes, uma certa frustração, né? Porque por você buscar mais, e aí você recebe mais não. E o não, muitas das vezes, ele é um problema sério. Muito sério. Aí você fala, não hoje, não amanhã. Depois você fala, não, então tá. Esse então tá é pior ainda. Porque aí você pensa, vai fazer só para me agradar. Exatamente. Pode ser bem mais assim, de boa? Pode. É aquela coisa de virar a bunda. Entendeu? Mete aí. Faz assim, Não, resolve aí. Isso para mim é o fim do mundo. É porque Entendeu? o homem tem prazer em dar prazer também. Né? Exatamente. Então,
chega nesse relacionamento, eu estou 40 anos casado, mas assim, se dependesse de muito disso, muitas das vezes eu já tinha terminado lá atrás. Mas é porque realmente apaixonado, gosto de estar junto, tem gosto outros tem valores, filhos que né? me foram bênçãos na minha vida, que foram para outro lado. Só que ainda, eu, apesar da minha idade, eu ainda tenho esse apetite. Uhum. E isso, para mim, é um problema. Sim. Eu gosto muito de sentar e tentar conversar. Qual que é o problema? E muitas das vezes chega ao ponto de, tipo assim, eu não tenho mais desejo. Tem alguma coisa a ver com hormônio, essas coisas? Sim, infelizmente essa queixa não está só com as pessoas mais velhas, viu? O que existe de maior demanda no consultório para mim são mulheres que não querem transar. Mulheres que estão, e jovens, tá? Jovens de 30, 40 anos. Então, o que eu percebo, claro que com a rotina, muito tempo junto, 40 anos, 20 anos, você vai perdendo o desejo, porque você deixa de conquistar. O legal é a conquista. Eu tenho uma técnica que eu faço em consultório com casais, que é eu falo, todo mundo precisa de um amante. Tá? Mas não é para você procurar um amante. Obrigado, hein? A galera vai ficar feliz. É dentro do seu casamento, com a sua parceira, você criar um cenário diferente para você dar uma movimentada na relação. Porque nós precisamos de novidade. Isso é característica do ser humano. Então, quando você cria, olha, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um final de semana fora, Eu tenho uma história de um casal É o cenário, né? que colocava uma peruca para ser uma mulher diferente. Então, cria fantasias sexuais, faz coisas diferentes, porque o que acontece é a acomodação. Eu deixo de conquistar o meu parceiro ou a minha parceira. Isso não é só mérito da mulher, porque muitas vezes a mulher vai atrás. A mulher busca mais o sex shop, porque quando ela não está vendo que não está indo, ela busca mais ajuda do que o homem. E aí o homem vai ficando na frustração. Eu não quero mesmo, eu vou canalizar para o videogame, vou canalizar para outra coisa, ou então vai ter relação fora do casamento. O videogame salvou meu casamento. Salvou. Ô, Sandro, mas e como é que a gente melhora essa libido? Que é até uma pergunta aqui. Sim, aí ele perguntou da questão hormonal, né? Com a idade é um fator que deve ser visto, né? Então a mulher, quando ela chega com essa queixa, você precisa identificar, é um problema hormonal? Ela está passando, da mesma forma que o homem às vezes tem disfunção erétil, né? Eu estou passando por um problema hormonal, então eu tenho que procurar uma ginecologista, fazer uma reposição hormonal para melhorar, é uma forma. Você também tem forma de suplementar hormonal, né? A maca peruana, tribulos terrestres, tem vários suplementos naturais que dão energia e melhora a performance, a pessoa fica com mais desejo. Mas a alimentação é importante. Agora, não é físico o problema, e a maioria é psicológico. Não é físico. Aí o que você pode fazer? Existem produtos eróticos que você pode estimular, porque as mulheres com mais de 40, ela pode ter uma diminuição na lubrificação. E a mulher não lubrificada, ela tem uma relação dolorosa. Ela não vai querer mesmo. E às vezes é porque não tem desejo. Aí precisa aumentar a conquista. A mulher não está sem libido, o homem tem demais, porque o homem tem muita testosterona, né? O homem tem demais e a maior queixa, a mulher quer menos e o homem quer mais. Então, aumentar a sedução, a conquista. Aprende a fazer uma massagem tântrica, deita sua esposa lá e vai lá fazer, dedilhar lá, fazer ela estimular, abrir todas as células dela, estimular, ela vai ficar com tesão. Porque a partir do momento que ela sentir, ela muda a chave. Não está lubrificando, usa um óleo. Não tem óleo de sex shop, usa óleo de coco. Dá um jeito, né? Um óleo mineral, um óleo qualquer coisa. Se vira, né? Mas dá um jeito. Então, a libido, ela está muito relacionada ao relacionamento também. Mas não adianta você querer deitar à noite e transar se você passou o dia todo distante. Então... Eu conto uma história que eu vou fazer rapidinho, mas é muito simples. Você chega de manhã, você faz um café da manhã lindo, maravilhoso para a esposa. Ela fica já fala assim, não, vamos comer, vamos jantar fora.
Aí no café da tarde ali você dá um presente para ela, um buquê de rosas com uma aliança lindíssima. Aí é o sonho. Aí vamos jantar lá, vamos, né, num super restaurante e tal. Beleza, aí já chega em casa todo com aquele, né? Tô preparado. Pomposo. Aí ele pega e fala assim, eu vou aqui no banheiro tomar um banho e já volto. Aí ele vai no banheiro e volta. Ela falou, eu vou lá também. Quando ela chega lá, ele deixou a cueca no chão. Aí ela briga. Perdeu todo o tesão. O dia inteiro. Aí, Dia inteiro. Não, essa tá exigente demais, né? E a mulher, às vezes, tem que abrir mão de algumas coisas também, Tem né? algumas coisas que o relacionamento... Os meninos não entendem muito, mas assim, relacionamento é muito ceder, né? Se você não aprender a ceder, você não vai conseguir ter um relacionamento. Abrir mão de alguma coisa, né? Sempre abrir mão. Porque quando você abre mão, é uma coisa que você recebe muito mais do que você... Eu aprendi muito isso. E tem uma coisa assim super importante, tanto na questão da libido que você falou e relacionamento, que é a comunicação. A comunicação, ela tem que existir. Como que você, com a sua esposa, vai saber o que você quer se você não abrir o jogo? Falar, olha, o negócio está ruim, eu sinto desejo, eu quero, eu sei que você não está. O que te estimula? A gente tem que trabalhar os gatilhos sexuais. Eu falo isso para minhas filhas, né? Eu falo assim, olha, se você não tiver comunicação, Marina, Bárbara e a minha netinha, Gabriela, de 21 anos... 21 anos sua neta? Minha netinha. Olha só. Ela é muito gata. Eu falo para elas justamente isso. Se vocês não conseguirem conversar, principalmente sobre sexo, tipo assim, essa posição não me agrada. Você vai tomar banho, porque não dá para fazer com você sujo. Sim. E tarará. Coisas simples, mas que no dia a dia é importante para um relacionamento. Vocês vão ter problemas que eu tive, que meu pai teve, que minha mãe, meus avós tiveram, de achar igual aquele cara eu vou te usar. Sim. Entendeu? Não existe. Daquela novela, eu acho. Né? Que bosta. Porque aquilo lá a gente acha engraçado, Mas ano passado mas era o que Era acontecia. assim, era assim. Mulher não tinha direito a nada. Mas é verdade. E é por isso que Era na hoje hora a que gente o homem tem queria, né, no dificuldade, caso. E a Posso fazer gente uma traz pergunta? essa dificuldade desse processo, porque é uma evolução. Tem Sim. uma pergunta aqui. Quais são algumas dicas para melhorar o sexo oral? O sexo oral, né? Primeira coisa, ele é importante. Mas nós temos aí uma porcentagem de homens, mais de 40% de homens que não gostam de fazer sexo oral, tá? E nós estamos numa geração, que a gente chama de geração Nutella, que também não gosta. Então, precisa entender que a boca, ela é um órgão muito sensível, muito estimulante e que dá muito prazer. Mas a gente tem, dentro da nossa educação, principalmente para as mulheres, a ideia de que é algo sujo. Então, o órgão genital é sujo, mas ele faz parte do corpo. E se tiver tudo limpo, está tudo certo. Aí, como você melhora isso? Então, eu vou falar até porque existe, na minha geração para trás também, a mulher tinha muita dificuldade. Hoje, nem tanto, porque já está muito mais aberto. Mas existem maneiras de você começar a ter esse prazer em fazer e em receber, desde que você tenha essa comunicação. Primeiro, uma coisa que o homem não faz muito é se depilar. A mulher se depila, o homem não. Nós já passamos da fase de ter Mata Atlântica, né? Porque na década de 80 Cláudia era muito... Ohana, né? Cláudia Ohana ficou símbolo, né? Agora não, os pelos pubianos, além dele trazer um odor característico, a transpiração ali é uma área que não oxigena muito, então precisa ter sim uma boa higiene, não pode ter mau cheiro. Eu tenho muita reclamação de mau cheiro. Se você passa por uma situação de mau cheiro, é traumático. Então precisa evitar isso. Então, uma boa higiene. Aí vai o cara pro banheiro, lava. Sim, tem que lavar. É aquela lenda do cara, tipo, na hora H, o cara esquece, lava na pia, né, Sidney? Tá, e aí, além de ser uma boa higiene, para a pessoa ficar tranquila, ficar relaxada também, né? A mulher, normalmente, ela quer estar se sentindo limpa. E aí ela fica mais relaxada. E uma técnica legal é usar alguns produtos que são comestíveis, óleos comestíveis, que dão sabor. Para a mulher gostar de fazer, ajuda muito.
Porque é como se ela estivesse ali com um gel de chocolate, ela vai estar chupando um pirulito e não vai sentir aquele peso que fica assim, né? Vou colocar a boca em algo que é sujo. E desmistificar isso mesmo, né? Não é sujo. Acho que essa palavra como é? Desmistificar. É a palavra correta, porque muitas das vezes é isso, é o preconceito que você cria na sua cabeça de não. É sujo, é Muitas sujo. vezes eu acho que é uma das partes mais difíceis de você. Mas hoje em dia eu acho que tá bem mais aberto, eu acho que de tanto também você vê, né? Antigamente a gente não tinha nem condição de... Imagina, a mulher nem fazia nem recebia, era aquela coisa estática, Era né? uma coisa que era depravado, né? Sim, o homem que gostava. E é um instinto meio natural do homem, é um instinto buscar o cheiro, porque nossos ancestrais, os parceiros se reconheciam pelo cheiro. Então, os animais fazem isso. Então, buscar o cheiro, isso é prazeroso. Só que para ser prazeroso, você precisa tirar essa vergonha e esse nojo, né? Porque é um nojo muito grande que principalmente as mulheres e agora essa nova geração também. E eu vou mandar aquela, tá? Tá. Por que você acha que homem tem tanta tara por cu? Olha só, isso é uma pergunta muito comum no sexo anal. A gente tem até um livro que chama O Sexo Proibido, né? O prazer para o homem está na dominação. Na verdade, o ânus ele não lubrifica. Se você analisar a função anal é de quê? De saída, não é de entrada. Então, anatomicamente é totalmente contrário ao que deveria ser, mas ao colocar a mulher numa posição de domínio, isso é prazeroso. E eu te digo mais, é prazeroso para a mulher também, viu? Ela fazer a inversão. Já tem casos de inversão em que a mulher penetra um homem. Jura? Sim, e é prazeroso para a mulher. Por quê? Porque ela domina também. Então, isso é meramente a questão comportamental. Dessa ideia no cavaleiro, ó, Sidney. Tô fora. Cuidado. Vai que você se redescobre. Vamos desmistificar. Então, assim, a questão do domínio, agora, existe um preparo que a pessoa precisa passar, psicologicamente, de querer fazer, porque às vezes o homem quer muito isso, mas não prepara a mulher para isso. E ele precisa conquistar esse direito, né? A mulher precisa estar se sentindo à vontade, ela tem que querer fazer, porque senão é muito doloroso. E o homem também, né? Porque agora a mulher pode fazer também no homem. E o homem tem muito preconceito, né? Você viu aqui, né? A reação dele. Tô vendo. Plenamente preconceituoso. Tem alguma coisa que você fala e você acha que ainda não é muito aceito, tanto por mulheres, tanto pela sociedade? Ah, sim, muita coisa. Na verdade, o que eu percebo mais em relação a crianças, quando a gente fala em educação sexual, ainda não é muito bem visto pela sociedade, por questões do que eu falei no início, de achar que há um estímulo muito maior. E por parte de alguns segmentos, eu tenho muita facilidade até de chegar em pessoas mais conservadoras. Eu tenho uma facilidade porque eu acho que eu sou muito polida. Né, porque tem pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra. Buceta, cu, é agressivo. Então você vai com cuidado para a pessoa conseguir te ouvir, pelo menos. Então eu consigo falar, mas eu vejo uma resistência muito grande para as pessoas mais conservadoras. Então, nossa, vai falar de sexo, não quero nem ouvir. Então, eu vejo essa assim, mais por parte das mulheres. Os homens têm umas brincadeiras, você vai ter prática, vai ter aula prática, né? Mas é mais tranquilo, é mais tranquilo. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Diga lá. Cadê? Aqui. É normal a mulher sentir um incômodo após o homem ejacular? A gente tem que tomar cuidado com o normal, né? A normalidade não é normal, pode ser comum.
Porque o incômodo vem de onde? Que incômodo é esse? Então, se eu recebo uma pessoa no consultório falando isso, olha, eu fico muito incomodada quando ele goza, porque aí qual que é o incômodo? Eu preciso descobrir. O incômodo é em relação a se sentir suja, se sentir lambrecada. Tá precisando ir lá na minha amiga aqui, pega o telefone dela, termina o consultório, lá no consultório ela vai falar direitinho para você. Para saber a causa. Pode ser um incômodo em relação a estar se sentindo molhada, melecada, suja. Pode ser um incômodo em relação a, eu vou engravidar. Né? Pode ser um incômodo porque acabou a relação. E o nojinho? Pode ser o nojinho. O nojinho, eu tô então, nojinho, né? Pode acontecer, não deveria, porque é uma intimidade, vem né? Com a crença de que é sujo, de que é pecado, de que não deve, ou que eu vou engravidar. Agora, quando você naturaliza, nossa, eu estou com o meu parceiro, eu faço amor com ele, eu tenho sexo com ele, eu tenho uma intimidade muito grande, e chegar ao clímax ali é o que há de mais prazeroso. Provavelmente essa pergunta também ela e é muito intenso. As glândulas de Bartolini, elas enchem e há uma descarga. Como raríssimo acontecer, né? Menos de 1% das mulheres conseguem ter o squirt. E ela tem que estar num clímax muito grande, ela tem que estar num nível de excitação muito grande, que não tem a ver com o orgasmo. Ela pode ter o squirt e não ter o orgasmo. E pode ter o orgasmo e não ter o squirt. É diferente do homem, né? Que o homem, quando ejacula, quando ele tem um orgasmo, ele ejacula. Então, a mulher, quando ela tem um squirt, que é essa... Parece que ela fez xixi na cama. Inclusive, tem alguns autores que defendem que é xixi. Mas não é, porque não tem cheiro. Então, quando a mulher... Porque ela fica muito próxima à uretra, e esse líquido, na análise laboratorial, tinha ureia. Mas é porque ela está próxima à uretra. Então, quando ela tem esse squirt e o cara vem com nojinho, aí ela vai ficar preocupada, não sai daqui, eu não quero, porque fica tudo muito molhado, fica tudo incômodo para a mulher, né? Aí acaba que não acontece de novo. Direto pro banho aí também. Não acontece de novo, aí ela não relaxa. Às vezes não quer também fazer o sexo oral de novo, entendeu? Fica nesse receio. É muito pesado para nós mulheres, né? Eu vou falar como mulher, uma mulher que foi criada numa geração anterior a agora. É muito difícil a gente ter que superar e esses nojos, esses medos, essas crenças, esses tabus, sem ter informação e sem querer buscar essa ajuda. Você tem que se desafiar. Não, hoje eu vou fazer, eu vou testar. Você quer ver uma coisa difícil para a mulher? Engolir sêmen, né? Que é o leitinho. O homem quer dar esse leitinho, mas a mulher não quer o leitinho de jeito nenhum. Por quê? Não todas, né? Claro. Tem mulher que tem prazer. E é riquíssimo, né? Em proteína, aminoácidos, faz bem para a pele. Direto da fonte, né? Direto da fonte. Mas o cheiro é muito forte. Né? O cheiro é muito forte. Então, você tem que ter uma dieta. O homem tem que fazer uma dieta de pelo menos uma semana comendo coisas mais cítricas para mudar o cheiro. É o abacaxi, tá sabendo, né? E aí você muda esse cheiro para você ficar mais palatável. Mas existe uma dificuldade muito grande. Isso é extremamente esperado dentro da educação que nós tivemos. Já para o homem não, o homem é mais fácil porque ele vai lá, mete a boca e está tudo certo, ele foi criado com isso. O raiz, né? Que a gente fala o raiz, né? O homem raiz. Ó, tem uma pergunta aqui que sai um pouco dessa linha que a gente está indo. A compulsão sexual tem a ver com abuso sexual na infância? A compulsão sexual, ela não necessariamente pode estar associada ao abuso. Então, se chegar uma pessoa falando, olha, eu tenho compulsão por pornografia, por masturbação, eu tenho cliente meninas que são compulsivas por vibradores. Então, o que causa a compulsão? A gente costuma falar o seguinte, todo excesso esconde uma falta. Então, existe algo ali que está sendo suprido por aquele ato. Então, na compulsão por masturbação, por exemplo, isso afeta o relacionamento, porque a pessoa se resolve tão bem sozinha e ela não tem mais paciência de esperar o outro. E o toque do outro não é prazeroso. No caso, essa menina do vibrador, ela não tinha paciência do marido, do namorado, chegar nela, porque o vibrador é muito mais rápido, muito mais prático, já sabe o ponto certinho. E aí ela ficava, nossa, será que ele não vai achar nunca, né? E aí ela preferia o vibrador. Então, pode estar associada com abuso? Sim.
E não, depende. Por quê? Tem que analisar o caso. Porque se essa pessoa foi abusada e ela não consegue se relacionar com outra pessoa, ela pode se tornar compulsiva pela masturbação, por exemplo. Ou ela pode inconscientemente ter visto isso muito prazeroso e ela querer se vingar de alguma forma nas outras pessoas. Então é um caso muito complexo para você afirmar toda pessoa abusada vai ser compulsiva. Não é assim que funciona. Então a pessoa precisa identificar o que a leva, que vazio que você tem que te leva a buscar o excesso em alguma coisa. Pode ser compulsão por comida, pode ser compulsão por bebida, por droga, por sexo, por qualquer coisa, entendeu? Tá respondido, Sim. tá, minha senhora? E masturbação demais faz mal? Eu vou começar falando tanto que a masturbação é positiva, depois eu falo do negativo, tá? A Bruna tá liberada. Festa, galera! Uhul! Faz a festa aí, o diretor. Vamos falar lá do bom, né? Tem que ser, né? Porque quando a mulher não quer, o marido não quer, a pessoa tem que se resolver, né? Ou vai pro videogame, né? A masturbação, ela é positiva em que aspecto? Você começa a se masturbar, você se reconhece, você começa a descobrir quais são os seus pontos de prazer. Então você fala, nossa, tem mulher que não sabe o que é um clitóris, tem homem que não sabe o que é um clitóris. Uma pergunta do ponto G, né? É. Tem uma pergunta do ponto G. Então agora nós vamos falar do ponto G também. Porque aí você sabe, olha, isso me dá prazer. Se eu sei o que me dá prazer, eu posso dizer para o meu parceiro ou para a minha parceira. Então fica mais fácil. Agora, onde que ela começa a ser prejudicial? Ela começa a ser prejudicial quando eu deixo de me relacionar para ficar só na masturbação e isso afeta meu relacionamento. Porque tem pessoas que se masturbam 5, 6 vezes por dia, né? Principalmente homens. E aí ele atrapalha no trabalho, atrapalha na concentração, o cansaço físico é muito grande. Então faz mal quando você passa do ponto, quando você exagera e isso prejudica a sua vida afetiva e profissional e social, né? Porque às vezes tem pessoas, adolescentes, que deixam de sair para ficar em casa. A masturbação masculina, nesse caso, está associada também a uma ejaculação precoce? Pode estar, por quê? Ou retardatária também. Porque quando a ejaculação precoce, ela está mais associada à ansiedade. Agora, quando você tem um vício, uma compulsão por masturbação, você tem tanta facilidade com a sua mão, que você, a melhor amiga ali, já sabe aonde a pressão, a intensidade, a frequência, é rápido. E aí, quando ele vai para a parceira, demora. Então, faz ao contrário. Eu escutei, lendo também, justamente ao contrário do que a senhora está falando, porque a masturbação masculina, e muitas das vezes a feminina, se você não conseguir imaginar o ato em si, o que você está fazendo, né? Não é não, parceiro? Não é parceiro de masturbação, não. Não, jamais, credo. Fica direito, né? Tem que explicar hoje em dia que você faz parceiro, a pessoa... Mas assim, Tá você doido, tem que pô. imaginar, então você começa a imaginar muita coisa. Então, eu falo que o homem, ele é quase 100% mental, a mulher é toque. O homem, muitas das vezes, ejacula... Às vezes, só para a de mulher, ver. a questão das preliminares, né? Ali de antes, ali, aqueles 10, 15, talvez 20 minutos antes ali da relação Tem mulher que sexual. vai de 3 a 40. Tá? Não, tô falando das preliminares, não tô Aí eu falando vou da falar duração. da média, tá? Tá? Então, aí eu fico pensando nisso. Quando você faz frequentemente, é porque você está imaginando. Aí na hora que você vê, No ato mesmo. você já está muito acima daquilo que você imaginou. Você está vendo, vamos embora, que já foi bom para você. Porque gera uma ansiedade. Exatamente, Né? né? A ejaculação precoce, ela está muito relacionada à ansiedade. Então, assim, o tempo de você... falando aí de tempo, a mulher, ela demora, em média, 15 minutos para estar pronta para o ato. Lubrificada, excitada, precisa das preliminares. Porque a mulher é toque, ela é audição, o homem é mais visual. Então, quando o homem gasta 5 minutos para ficar excitado. Então, 5 minutos, assim,
do ato, né? Para chegar até o orgasmo, 5 minutos. O homem, 15 a mulher. Então, há um delay aí que a conta não fecha. Se o homem com 5 minutos, ele já ejacula, a mulher vai ficar no prejuízo. Então, ele precisa das preliminares para conseguir fazer Fica ali isso. mais fácil, assim, né? Agora, igualar, né? no Sim, caso da igualar. ejaculação precoce, tem que fazer um caminho inverso. Ele faz muita preliminar e retarda. E tem um exercício para trabalhar isso também, para a pessoa aprender a segurar. E tem movimentos também com a mão que ele pode fazer para retardar a ejaculação. Eu li alguns Sim. relacionados a movimentos e justamente da China. Sim, Não sei se você já leu sobre os soldados chineses que iam para a guerra. Os sábios, eles perdiam o que é a força de cada um, quando eles transavam antes, porque eles sabiam que iam ficar 6 meses longe da esposa. Aí eles faziam sexo assim a noite inteira para poder ir para a guerra. Só que chegava na guerra, eles estavam fracos. Aí os sábios chineses estudaram a maneira de que eles tivessem o orgasmo sem gozar. sem gozar. E aí Pra tem um retardar. exercício para fazer esse negócio. Uma Gente, coi- procura na internet e lê, porque é muito bom. eu acho que a questão é essa mesmo, você está reconhecendo o tempo de cada um para você conseguir equilibrar essa conta aí, né? Pompoarismo. Como é que a gente faz? O que é? É bom para a mulher? É bom para o homem? Sim, é perfeito, na verdade, né? Como é que é esse exercício? O pompoarismo, ele veio de uma técnica de um médico que trouxe, inclusive, da Índia, do Oriente, né? Ele trouxe para trabalhar incontinência urinária. Então, não tinha uma conotação sexual. Esses são os exercícios de Kegel. E aí, como ele percebeu que a melhora da incontinência também melhorava a questão da libido. Então, nada mais o pompoarismo é o nosso assoalho pélvico, ele é revestido por uma musculatura que sustenta todas as estruturas do nosso intestino, bexiga, está tudo ali em cima. Então, esse assoalho pélvico, esses músculos, são igual aos nossos músculos do braço. Ele, com a idade, ele vai ficando flácido, vai perdendo a força. Então, quando você faz musculação, você não fica toda durinha? Então, esse músculo tem que ser trabalhado. Eu digo que o pompoarismo, ele deveria ser ensinado na infância para a criança, tanto para homem quanto para mulher. Porque, para o homem, ele aumenta a virilidade. E tem como fazer, tá? Vocês dois já podem começar. Pega uma toalha de rosto e já começa a fazer levantamento. Você começa a fazer levantamento da toalhinha seca. Depois você vai molhar essa toalha. E como sabe, que é? Você vai usar mesmo. Chocadíssimo. E aí como Isso, que cara. você faz? É a contração dos músculos que sustentam. Então você contrai, inclusive o esfíncter, e esse músculo solta. E a mulher, ela tem 3 anéis, né, vaginais. Então, quando ela faz a força mais fraca, ela fecha o primeiro, a força mais mediana do meio e a força forte, ela chega no perto do útero. Então, ela faz esse movimento. E aí, há uma vertente sexual, porque como ela fica muito mais forte, ela consegue fazer uma pressão no pênis. E aí, que é onde ela aprende, ela ordenha, né? Tem o movimento de chupitar, o movimento de subir escada, descer escada. Então, tem vários que você faz com esses anéis dentro do útero, dentro do colo do canal vaginal. E o homem vai, depois você vai chegar na toalha de banho, molhada, viu? E aí, como que você faz? Contrai, levanta, ó. É, aquela de praia. A canga, né, da praia. E aí você vai fazendo essa contração com ereção, né, um momento bom, prazeroso, que você pode depois ou não se masturbar. E aí você vai fazer essa contração e relaxamento. E o pênis vai ficando, a gente usa muito isso para trabalhar a disfunção erétil. Porque você traz uma circulação sanguínea para essa região que às vezes está adormecida. E a mulher passa a ter orgasmos mais intensos, a mulher passa a ter o squirt muitas vezes. Eu tenho aluna que teve squirt depois do pompoarismo. Então, é uma coisa bem que eu falo que é saúde pública.
bem interessante. Voltando à pergunta do ponto G, eu vou fazer ela. O que é a estimulação do ponto G e como melhorá-la? O ponto G, ele tem esse nome por conta de um médico que, ao fazer o toque, ele identificou uma enfermeira, estou enganada, um ponto rugoso ali no colo, na entrada da vagina. Então, o ponto G nada mais vamos supor que é a vagina. Quando há 3 centímetros, 3 a 5 centímetros, na parte superior, né, da vagina, você faz esse movimento aqui e você reconhece essa região mais rugosa. Essa região mais rugosa, ela é muito vascularizada, ela tem muitas terminações nervosas. É como se tivesse ali um cachinho de terminações que, quando é estimulada, ela dá um prazer muito intenso para a mulher. Então, nessa região da vagina aqui, nós temos o clitóris. O clitóris, ele é uma estrutura que ele parece um ossinho de galinha. Ele tem uma estrutura como se fosse um pênis. Sim. Né? Então, ele tem as 2 terminações aqui para baixo. Então, quando você faz esse toque do ponto G, você está tocando na parte mais sensível, por isso que se fala que o orgasmo do ponto G é muito intenso. E aí as pessoas perguntam, existe? Existe essa estrutura física que você consegue sozinho identificar. Você mesmo se identifica. E aí é importante que o parceiro consiga identificar isso na parceira, fazendo um toque ginecológico mesmo, né? Na hora do sexo oral, ele já coloca o dedo e vai tentando descobrir. É o movimento de você enfiar o dedo e falar, vem cá. Essa é a forma de você reconhecer. Famoso. Os homens sabem muito bem desse ponto G, né? Quer dizer, deveriam, né? Será? Vamos ver se tem mais? Essa aqui é mais, sim, normal. Pênis muito grande pode incomodar a mulher na hora do sexo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque o canal vaginal, ele tem um limite, que vai em média aí 16, 17 centímetros. Então, se eu colocar ali, existe uma variação anatômica, tá? Tem mulheres com canal muito menor, tem homens com pênis muito menor. Tem mulheres com canal maior e tem homens com pênis maior. A média do Brasil é em torno de 15 centímetros do homem, do pênis. Então, se eu tenho um pênis de 20 centímetros num canal vaginal de 15, é estrago, hein? a conta não fecha. Aí, o que acontece? Na hora que a mulher fica excitada, a mulher tem o colo do útero. A gente faz um movimento fisiológico que chama platô, que o útero sobe. Então, o útero sobe, o canal vaginal aumenta. Então, quando a mulher não está excitada, ela tem um canal muito curto. Se ela não estiver excitada, esse pênis vai tocar e vai causar uma dor muito grande. Então, precisa estar excitada, o colo do útero vai subir, vai aumentar a extensão, aí vai ter uma penetração. Mesmo assim, se esse pênis for muito longo, vai tocar nessa região do colo do útero e é muito sensível para nós mulheres, é como se fosse uma cólica menstrual. Então, ela causa um incômodo. Então, uma técnica boa para quem tem o pênis muito longo é ter um limitador. A mulher pode fazer isso, inclusive numa brincadeira, amarrar um lencinho lá. Até daqui não passa. Uma Toalha. Porque incomoda muito. Então, as pessoas têm uma vaidade, os homens, principalmente, de que ter um pênis muito grande é vantajoso, né? Mas isso para a mulher não faz diferença. É lógico que vai depender, né, a sintonia do casal, né? Se é uma mulher que tem um canal vaginal muito longo, ela vai sentir mais prazer com um pênis mais longo. Mas eu costumo dizer que para a mulher é mais prazeroso o diâmetro do que o comprimento. Porque no diâmetro você consegue tocar aquelas estruturas que são 3 a 5 centímetros ali. Então, um pênis de 9 centímetros ele vai fazer sucesso, se ele for bom na manobra. Porque ele toca todas as terminações e a mulher vai ter um orgasmo. Exceto o orgasmo cervical, que é um orgasmo que acontece só no colo do útero, na região mais profunda do útero. Aí, pênis longo, na posição cavalgada, é melhor. Qual foi, assim, uma pergunta que você ficou mais surpresa, assim, no consultório? Chegaram para você? Nossa, eu não me surpreendo muito, né? Esse é o problema. Eu acho tudo muito normal. Mas o sexo na gravidez?
Ah, excelente essa pergunta, né? Nos 3 primeiros meses, a mulher ela tem uma sobrecarga de hormônio muito grande. Então, ela se sente muito cansada, isso é normal. E tem os enjoos e tal, no primeiro trimestre. Depois, isso normaliza. Só que a gente vê muitos depoimentos de mulheres que estão grávidas não querer transar, mas aí vem mais a questão do medo. E psicológico também, porque tem homem que não quer transar porque a mulher está grávida com medo de tocar no bebê. Dá cascudo. Dá cascudo. Exatamente. Então, mas assim, a mulher ela tem condições de ter relação sexual normal se ela não tiver nenhum problema de saúde, não tiver descolamento de placenta, não tiver sangramento, tá tudo certo. Aí ela precisa, passou esse primeiro trimestre, ela vai estar, inclusive, com mais libido, mais lubrificada, com mais hormônio, só que ela vai precisar identificar qual a posição que é mais confortável para ela, porque não vai dar para fazer um papai e mamãe, por exemplo, né? Ela vai ter que ficar de ladinho, vai ter que ser cavalgada, vai ter que ter uma posição em pé, que ela consegue preservar a barriga, porque senão aí vai esmagar esse menino também, né? Não pode. Nem nasceu. E nasceu, já vai estar Agora, tomando existe já uma cascudo. crença muito grande que é assim, do homem e a própria mulher, de colocar a mulher com uma imagem meio de santa, né? Porque ela está grávida. A mulher, o bebê, aquela Acho que coisa isso mais... desde a pré-história, porque não sei se você sabe, tem aquela... Acho que é uma escultura, acho que é lá da pré-história, do Paleolítico, se eu não me engano, não lembro. Que é a Vênus de Lindelof, se eu não me engano. Que é uma estrutura, uma imagem de uma mulher com seios grandes. Não tem ela tem tipo uma cabeça e tal, mas Sim. é aquela coisa que ressalta o lado puro da mulher, assim, por assim Lado dizer. mãe, né? O lado mãe, sim. E a mulher tá grávida, Isso aparentemente. pode afetar muito E o aquilo lá relacionamento. é uma imagem meio que, tipo, uma imagem religiosa da época, né? Ritualística da época, de colocar uma mulher, né, no período fértil ali, já mãe, né, no caso grávida, como santa, entendeu? Nessa visão. Então isso é bem antigo já tem já. Isso traz, inclusive, uma outra discussão que é do casamento. O homem casa com uma mulher e depois que ele casa, ele começa a tratá-la de uma forma diferente, porque ela é a minha esposa, a minha santa, a minha sagrada, a mãe dos meus filhos. E aí é meio que o sexo também fica diferente. E isso tem um peso tão grande para nós Você mulheres. acha que no começo do casamento isso, por exemplo, acabou de casar ali e tal, você acha que esse sentimento do prazer ali, com a minha, é minha esposa, é minha mulher, você acha que é grande ainda? Como era, por exemplo, quando estavam noivos ou Sim, namorando? deveria ser, existe o apetite, existe o desejo. Só que isso pode ir mudando com o filho, pode ir mudando com esse papel da mulher. Então, o que os casais precisam ficar atentos é para isso não acontecer. Não, eu quero, tem aquela fala do Juca Chaves, né, que fala que eu quero uma mulher, uma dama na sociedade e uma puta na cama. Isso tem que ser uma verdade, porque senão o casamento vai para uma rotina e aí o marido às vezes tem desejos, fantasias, que nem a esposa participa. Ela não sabe das fantasias sexuais dele. Então precisa ter esse cuidado para você não endeusar muito a esposa e deixá-la fora da sua vida sexual. E precisar recorrer às da rua, né, para resolver o problema. Tá, o nosso programa chama... Descontraídos. Viu que tem uma divisão 10 com e traídos? Ah, legal, verdade. Então a palavra traídos ali é o assunto que eu quero falar com você. Entendeu? Polêmica. Eu acho que a traição tem muito a ver com essa parte de sexo no casamento. Com certeza. Eu acho que, não vou falar, a gente eu não li nenhuma estatística, mas a gente conhece muitas pessoas, amigos, e até eu mesmo já traí minha esposa, entendeu? Então, eu acho que essa parte de sexo é complicado no casamento. Não justifica o homem sair para procurar outra, porque muitas das vezes a culpa é do próprio homem de não ter o diálogo, a conversa entre o parceiro. Mas também tem
a mulher também que procura outro parceiro, muitas das vezes o homem falta em casa. Então tem essa relação de traição com sexo é muito forte no seu trabalho? Sim, inclusive a culpa, né, por trair. Isso que você falou é muito forte, não justifica, mas explica por quê. Existe falta de comunicação e a falta de concessão, de abrir mão de. Por exemplo, você é casado, você tem uma fantasia sexual que é uma coisa muito absurda para a sua esposa. Aí o que você pode fazer com isso? Você trabalhar a mente dela, tentar mostrar a sua visão para que ela aceite ou não. Por exemplo, vou falar de uma parafilia sexual aí, que é uma bem esdrúxula, a coprofilia, que é o prazer que a pessoa tem com as fezes. É difícil até de você imaginar na maioria. Mas vamos supor, isso é inegociável, né? Pode ser. Mas, depende do argumento, a pessoa pode ceder ou não. Golden Shower também, né? É? Golden Shower. Sim. E o caso que é mais sério é como você vai trazer o seu parceiro para essa fantasia e como que você também vai abrir mão dessa fantasia caso seja muito agressivo para o outro. Agora, quando mesmo você, sem realizar uma fantasia, e não é uma parafilia, não é um desequilíbrio, porque a parafilia entra já na esfera da anormalidade. Mas quando você quer só sexo normal, você quer sentir prazer e dar prazer, e isso não tem, aí você precisa abrir o canal de comunicação muito claro para você não fazer isso, porque existe a dor, existe a culpa e nós temos que ter prazer, o ser humano tem que ter prazer. Se você casa, você quer ficar só com aquela pessoa, então vocês precisam negociar. Então, às vezes, chega para negociar o relacionamento. Eu já tive clientes que o desejo era uma homenagem a Troá, por exemplo, e a mulher não cedia, de jeito nenhum. Achava aquilo pecado, absurdo. A gente foi trabalhar a comunicação amorosa, a linguagem do amor, trabalhar a comunicação sexual e aí trazer a normalização para aquilo até ela conseguir experimentar. Ela conseguiu experimentar, adorou a experiência, passou a ser praticante e está feliz para sempre. Porque o casal trouxe, mas ele sempre deixou muito claro para ela, eu não preciso disso, mas só se você quiser, é um a mais. Então a fantasia ela não pode sobrepor o sentimento, mas tem que ter o sexo. Convencional, tradicional, mas tem que haver. Porque, por exemplo, eu já recebi muitos conselhos, né, de pessoas até da minha idade ou mais velho. Não, sua esposa não está muito afim, cara. Não arruma um amante, não vai lá, procura uma menina de programa, resolve o seu programa e volta para casa. Eu falei, mas, né? Se fosse, por que eu estou casado, né? Pra mim, você não quer isso. Porque fica um negócio meio estranho, né? Porque, tipo assim... Mecanizado, inclusive, né? Pra quê? Se for só sexo, você fica solteiro e vai fazer sexo à vontade. Sim. Aí você casou, você precisa de Você quer dar uma certa normalidade à vida de casal, que tem que ser isso. Aí, se não está acontecendo isso, você tem que procurar alguém lá fora... Mesmo que você procure uma garota de programa, vai ser traição, porra. Sim. Não, eu gosto da minha esposa, mas eu vou lá. E tem muito isso entre os homens. Aí ele se sente mais confortável, tipo assim, não pesa na minha mas ele não sente que está traindo, né? Mas para mim é a mesma coisa. Nesses casos, o que é mais aconselhável é trabalhar o casal. A mulher, ela precisa entender que está fazendo falta para o parceiro. A gente fala de mulher, mas também é também o contrário, né? Porque muitas das vezes o homem acha que é chegar, tirar a roupa, copula ali 10 minutinhos e foi bom para você e saiu. A mulher também fica no vácuo também... E a mulher, normalmente, ela trai buscando o sentimento, o aconchego, a afago, a proteção. Que a gente falou bem no começo, que a mulher precisa muito mais de 40 minutos, 15, começa com 15,
Mas não é só o tempo, é a carícia, a mulher ela tem que se... Eu acho que por isso que eu falo, os homens não imaginam, mas, cara, você receber uma pessoa e por dentro de você, você tem que ter uma certa intimidade, um certo... Você tem que querer muito isso, né? Então, vai com calma, vai de boa. Faz... a mulher é mais sentimento, a gente é muito explosão, né? A mulher precisa de um certo tempo para ela gostar, o seu cheiro, tudo é diferente. Então eu fico muito disso. Muitas das vezes o cara chega lá e faz. E aí ela prega achar um parceiro na rua e também trata ela, mesmo que trata ela como vagabunda, porque muitas das vezes os caras falam, eu trato ela, mas ele trata ela, é tratar ela, é fazer ela sentir-se bem. Importante. O marido muitas das vezes não faz isso. E os neurotransmissores que o homem produz e que a mulher produz após uma relação sexual são diferentes. Então, o homem ele está relaxado, ele quer virar e dormir, a mulher quer aconchego, ela quer conversar, ela quer deitar no peito, ela quer trazer histórias às vezes. Então, a diferença desse aconchego, às vezes, pode ser tudo que a mulher se sente amada, acolhida, né? Essa eu não conhecia, obrigado. Porque às vezes termina, acabou, e aí? Ela quer isso, ela precisa. Aí ela encontra isso fora de casa. Ela pode até não ter isso depois, mas ela acredita que vai ter. Então, um procura sexo e é tão fácil agradar o homem, né? O homem, se ele tiver comida, sexo e casa, ele está feliz. A mulher é mais complexa. Tem até um videozinho na internet que o cara fala, não, homem é igual você falou, comida, sexo e casa. Tá, aí mulher, aí o cara começa... Uma lista. Eu não paro, fica 2 minutos lendo. Exatamente. Tem que ser companheiro, psicólogo, jardineiro, encanador, né? Tem que estar disponível, tem muita coisa. Combo todo. Nós somos complexos, as mulheres são complexas, nós temos que convir. Mas agora vamos deixar você à vontade, que o nosso tempo também está indo. O que você achou do programa? O feedback do programa? Porque nós, infelizmente, ficamos sem o Matheus, que é o nosso mais um parceiro que nós temos. Ele ia fazer aquela pergunta dele, né? Faz aí. Faz a imitação. Assim, o que você vai dedicar? Legado. Você faz, né? A gente briga com ele. Mas, assim, o legado que você vai fazer, que você vai deixar para suas filhas, para suas netas, eu acho que está muito, muito bem encaminhado dentro daquilo que você é. Mas se você está com o microfone à vontade, falar abertamente agora, você é você, o centro da atenção agora. Ai, que chique. Bom, primeiro eu quero agradecer demais a participação, um programa muito descontraído, o nome faz jus ao programa, me senti aqui na sala de casa, estou super confortável, e ter um espaço para falar de um assunto tão necessário, tão polêmico, tão cheio de tabus, só vem de encontro com o que eu acredito. Que eu gosto muito daquela frase, né? Não sou religiosa, mas eu gosto, conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade sobre o seu corpo, sobre o seu funcionamento, sobre o sexo, sobre os preconceitos, você está livre para viver essa sexualidade plenamente. Então, se eu tivesse que ter um legado mesmo, seria o máximo de pessoas que eu puder acessar para que essas pessoas consigam transpor essa barreira que eu consegui um dia, para mim eu já estou feliz. Porque nós nascemos livres, perfeitos, para ter prazer, para ser feliz. Nós não nascemos para ter culpa, nós não nascemos para sofrer, para ter raiva, para ter dor, nós nascemos para ser livre. As crianças são livres, as crianças são ingênuas, elas falam que têm vontade, elas são perfeitas. Nós, com as nossas crenças aqui, vamos imbuindo isso a cada dia e nos tornamos esses seres humanos cheios de culpa, cheios de dor, cheios de preconceito. E a nossa sexualidade ela é livre. E as pessoas que têm dificuldade, porque hoje eu vejo que a gente resolve 80% dos problemas só com educação sexual, só de conversar, de trazer a comunicação entre o casal, falar, olha, isso aqui não é pecado. Como que eu mostro que não é pecado? Através de um processo histórico da nossa sexualidade. A pessoa, nossa, eu estou sofrendo há tanto tempo por isso.
Então, quando você traz essa informação, traz essa educação, você consegue tirar o peso das costas daquela pessoa e ela parece uma borboleta voando. Então, essa para mim é a maior mensagem, que nós sejamos livres para viver a nossa sexualidade de forma plena, prazerosa, do jeito que a gente veio para ser. Livre e feliz. Estamos encerrando. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Adorei este programa. Obrigada, eu Verdade. que agradeço, viu? Marcelo, Isso aí, galera. Encerrando mais um episódio do Descontraídos Podcast. Beijo, Sexta-feira, gente. tamo aí, viu? Sexta-feira, 7 horas. Estamos Fique aqui de ligadinho no novo. YouTube. Beijo. Beijo Falou, grande. rapaziada. Tamo junto.